No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, 15 de abril, você confere. População do município tem canal específico para sugestões e reclamações, bem como a solicitação de serviços e denúncias. Bombeiros de Farroupilha recebem nova viatura de combate a incêndios. O veículo foi adquirido com recursos do FUNREBOM. Passada a vacinação da população idosa, imunização contra a Covid-19 terá como foco as pessoas com diferentes comorbidades. Novas variantes de 3 diferentes linhagens do coronavírus já circulam pela região. Em Bento, o Hospital Tacchini aguarda confirmação de testes laboratoriais sobre os casos. E não param os registros envolvendo jovens com o tráfico de drogas. Mais 2 rapazes foram presos em Bento Gonçalves e em Carlos Barbosa. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. A população de Bento Gonçalves dispõe de uma linha direta para atendimento, onde pode realizar denúncias, reclamações, solicitações e também sugestões e elogios. É o canal Bento Ouvidoria Municipal, ligado à Secretaria de Administração, que funciona por telefone, web ou também pelo WhatsApp e que tem agilizado os processos e o andamento das solicitações. Somente nos 3 primeiros meses do ano, foram centenas de solicitações através dos canais da ouvidoria, sendo que 90% dos serviços já foram concluídos. O número de WhatsApp da ouvidoria, o 3055-7142, foi uma das novidades neste ano, tanto que as solicitações saltaram de 7 em fevereiro para 42 em março. No mês passado, por exemplo, o foco das solicitações foram sobre questões de fiscalização no período da bandeira preta, com as pessoas querendo saber como denunciar. Um levantamento do canal mostra que os pedidos de recolhimento de entulho são os campeões de serviços solicitados, sendo seguidos por troca de lâmpadas, fiscalizações, limpeza de terrenos baldios e também reclamações. Já está em vigor a nova taxa para o licenciamento de veículos no Rio Grande do Sul. Após a sanção do projeto de lei que unificou o valor do tributo, proprietários de veículos já podem fazer o pagamento no valor de R$ 66,70. Os contribuintes que anteciparam o licenciamento 2021 e pagaram o valor maior da taxa terão a diferença de até R$ 27,99 disponibilizada por meio de crédito para desconto no ano seguinte. Não é necessário fazer nenhum pedido de devolução. Antes da redução, a taxa de licenciamento tinha 2 faixas de preços, conforme o ano de fabricação do veículo. Até 31 de janeiro, o valor era de R$ 90,84 para veículos de até 15 anos e R$ 63,99 para veículos com mais de 15 anos. Agora, a unificada passa para R$ 66,70, também no caso dos veículos com menos de 15 anos, o que representa 68% da frota gaúcha. No próximo ano, a taxa será de R$ 85,22 para todos os veículos, com valor corrigido pela unidade padrão fiscal nos anos subsequentes. O Corpo de Bombeiros de Farroupilha recebeu na terça-feira o repasse de um novo caminhão realizado pela prefeitura daquele município. Avaliado em R$ 772 mil, o veículo foi adquirido com recursos do FUNREBOM, o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. A viatura dispõe de diversos compartimentos para o transporte dos materiais necessários nos atendimentos e capacidade para armazenar até 4.800 litros de água. Além disso,
dispõe de um tanque de líquido gerador de espuma usado no combate a incêndio de inflamáveis e produtos químicos e torre de iluminação para ocorrências noturnas. Em Farroupilha, a Corporação dos Bombeiros recebeu nos últimos 3 anos um total de R$ 811 mil em equipamentos como mangueiras, motosserras, abafadores, desencarcerador e equipamentos de proteção individual, salvamento em altura e salvamento aquático. Além de Farroupilha, a corporação é responsável pelos atendimentos nos municípios de Feliz, Alto Feliz, São Vendelino e Nova Roma do Sul. Atualmente, no Brasil, 8 de cada 10 domicílios tinham internet em casa no último trimestre de 2019. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que investigou o acesso à tecnologia da informação e à comunicação no país. Essas informações foram divulgadas na quarta-feira pelo IBGE e a gente confere mais detalhes na reportagem. Liz tem 18 anos e não consegue imaginar a vida dela sem internet. Navega tanto do celular como do computador. O computador eu uso mais para estudar e para coisas de lazer, como jogar, falar com os amigos, para manter mais o contato, e o celular é para rede social. Segundo o IBGE, o celular é o principal meio de acesso à internet de quase todos os domicílios do país. Em segundo lugar está o computador, seguido da televisão e do tablet. O acesso à internet no país vem aumentando. Em 2019, mais de 82% das casas tinham internet, um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Na área urbana, o percentual continua sendo bem maior que na área rural. E a região Nordeste se manteve com o menor percentual de domicílios com internet. Nos mais de 12 milhões e meio de lares brasileiros que não tinham internet em 2019, os principais motivos alegados foram não ter interesse, considerar o serviço caro e não ter ninguém em casa que saiba utilizar a internet. Na área rural, havia mais um motivo: a falta de disponibilidade do serviço na região. O IBGE também questionou os entrevistados sobre o uso de internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. Considerando a faixa de pessoas no Brasil de 10 anos de idade ou mais, 78,3% responderam que utilizaram, percentual que em 2016 era de 64,7%. Em relação aos estudantes, 98,4% dos alunos da rede privada utilizaram a internet no último trimestre de 2019. Na rede pública, esse percentual foi de 83,7%. Dos estudantes que não acessaram a internet, a grande maioria era da rede pública de ensino. E os principais motivos alegados para não acessar a internet eram o custo do serviço e o custo do equipamento necessário para esse acesso. Os contribuintes de Bento Gonçalves já podem baixar o aplicativo Atende.net e ter acesso às informações relativas ao IPTU 2021. A plataforma permite que o cidadão possa consultar as parcelas pagas e a vencer, bem como gerar o código para pagamento, incluindo também a parcela única. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. O pagamento em cota única do IPTU pode ser realizado até 15 de maio com desconto de 10%. O tributo também pode ser pago em 4 parcelas: 15 de maio, 14 de julho, 15 de setembro e 15 de novembro. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas.
Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Olá amigos da Serra Gaúcha, eu tô passando para contar uma novidade. A partir de hoje, às 5h30 da tarde, você vai poder acompanhar o Conexão RS aqui na TV Com Bento. Um programa com as principais notícias do Rio Grande do Sul e, claro, de toda a Serra. Tem também grandes entrevistas exclusivas. Então você já sabe, de segunda a sexta, das 5h30 da tarde às 7 da noite, a gente tem um encontro aqui na TV Com Bento. Esperamos vocês! O sol continua aparecendo entre nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira, sem impedir, porém, o avanço da instabilidade nas regiões Oeste, Sul e Centro. Para a Serra Gaúcha, a chuva deve se fazer presente ao longo da sexta-feira, trazendo também a queda na temperatura, porém sem muita intensidade. Nesta sexta-feira, uma mudança na circulação dos ventos ainda vai formar nuvens bastante carregadas no Rio Grande do Sul. Por isso, pode chover a qualquer hora em todo o centro-sul e oeste gaúcho, inclusive entre Bagé, Santa Maria e São Luís Gonzaga. Na região da Grande Porto Alegre, no norte gaúcho e desde o interior catarinense até o centro-oeste do Paraná, o dia ainda vai começar com bastante sol e deve chover entre a tarde e a noite de forma isolada. O tempo vai continuar firme e sem chuva no leste do Paraná e de Santa Catarina, inclusive nas capitais Curitiba e Florianópolis. Entre o Vale do Itajaí e o litoral paranaense, a nebulosidade ainda predomina, mas não chove. Em Porto Alegre, mínima de 18, máxima de 29 graus, e em Curitiba, mínima de apenas 14, com máxima de 25 graus. Para esta sexta-feira, o clima-tempo indica a presença do sol entre nuvens e a possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. E a gente confere agora no jornal TV Com o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Como a maioria sabe, Bento Gonçalves se tornou o paraíso das contratações emergenciais, consequentemente sem licitação, e o paraíso dos aditivos contratuais. A administração Pazin foi muito pródiga nesse aspecto.
principalmente na questão que envolveu a contratação de funcionários terceirizados. O caso emblemático é a da famosa sucessão da CCS, que já tinha começado assim quando foi contratada. Mas sua sucessão despertou e desperta muito interesse e vigilância. Por quê? Porque a sucessão da CCS começou com a tentativa de contratar uma empresa que sequer tinha sede. Uma empresa que estava inabilitada, impossibilitada de contratar com qualquer agente público. Mas aqui se pegou o orçamento, se encaminhou a contratação e o contrato só não foi efetivado graças a uma denúncia ao Ministério Público Estadual. E no que foi pedida a investigação, foi abortado o contrato com tal empresa. Mas isso não evitou evidentemente a contratação. Em seguida foi buscada, apareceu outra empresa. Uma empresa que deu seus valores multimilionários e acabou contratada na metade do ano passado, 2020, para fornecer centenas e centenas de funcionários para a área administrativa, para a área da educação. Não estou falando aqui para a área da saúde, porque esse teve um contrato específico que já abordamos aqui e vamos abordar outras vezes. Mas esse é para a administração e para a educação. Contrato de milhões de reais. Pois bem, não satisfeitos com a contratação originária, como aqui o Paraíso do Aditivo, em junho do ano passado, foi feito um aditivo da quantidade de mão de obra para mais 821 funcionários. Esta empresa, desde julho do ano passado, portanto, em apenas 9 meses, recebeu 11 milhões de reais no município, sem licitação, para entregar mão de obra terceirizada. Mas, como aqui o Paraíso do contrato emergencial, mesmo sabendo desde a metade do ano passado que ia precisar fazer licitação, ela ainda não foi encaminhada. Tanto não foi que essa administração atual, pelas mãos do prefeito Diogo Siqueira, agora mantém esse contrato graças a um aditivo de prazo feito em dezembro, por mais 90 dias. Que estamos em abril, já passou os 90 dias e não se tem notícia da abertura da licitação e, afinal, quantos vão ser contratados? Só para essas áreas, por enquanto. O que isso nos diz? Nos diz que a investigação mais ampla que está no Ministério Público deve ser levada a efeito e a cabo. E estamos todos nós que conhecemos o assunto na expectativa e espero que a partir de agora a comunidade que tome conhecimento disso também fique na expectativa para saber, afinal, por que aqui se tornou o paraíso da contratação emergencial, cujas licitações se arrastam e acabam não saindo nunca de contratos, repito, milionários. E, aliás, para terminar, fiquei curioso pensando com meus botões, já que o voto é secreto, fiquei pensando o que essas milhares de pessoas contratadas às vésperas da eleição, centenas e centenas, porque só o aditivo foi 821 pessoas para estarem trabalhando no município, teriam feito na sua determinação, na sua consequência na urna. O que será que fizeram? Talvez por essas e por outras é que a chapa que se elegeu foi cassada. E é por essas e por outras também que a comunidade está esperando ansiosamente, não só a verificação desses fatos, como, afinal, o julgamento do recurso do prefeito Diogo Siqueira e seu vice, para ver se acabam empossados definitivamente. Enquanto isso, vamos continuar, talvez, acompanhando esse tipo de sucessão de atos. Pensem nisso e fiquem com Deus. As vendas de vinhos, espumantes e do suco de uva fecharam fevereiro em alta se comparadas a janeiro.
Balanço divulgado pela União Brasileira de Vitivinicultura mostra desempenho positivo, principalmente para os vinhos finos, que tiveram um aumento de 47,8%. No mesmo período, os espumantes moscatéis venderam 45,6% a mais e os espumantes brut tiveram alta de 32,8%. O suco de uva foi o que menos cresceu, alcançando 8,2%. Nos 28 dias de fevereiro, foram comercializados 538 mil litros de vinhos finos e espumantes a mais que no mês anterior. O cenário em relação às exportações também é favorável, mostrando que nos 2 primeiros meses deste ano, 641 mil litros saíram do Brasil, representando 77% a mais que no mesmo período do ano passado, quando as exportações foram superiores a 360 mil litros. A entidade aposta agora na aceleração das vendas diante da ampliação de canais, da melhor distribuição, do preço justo, além do próprio lançamento de produtos por parte das vinícolas. Assim que os municípios gaúchos terminarem de vacinar idosos contra a Covid-19, será dado início à imunização dos adultos de 18 a 59 anos portadores de alguma comorbidade. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, a vacinação desse novo grupo depende do ritmo do recebimento de doses pelo Ministério da Saúde e do fluxo de aplicação nos municípios. A estimativa aqui no Rio Grande do Sul é de 1.150.997 pessoas com algum tipo de comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial ou pulmonar, insuficiência e arritmia cardíaca, obesidade e doença renal, entre outras. A tendência é que o Ministério da Saúde adote o mesmo sistema de organização por idade para as pessoas com comorbidades. Para comprovar a doença, a pessoa deverá levar ao posto de saúde um documento médico, exames, receitas, relatório médico, entre outros. Poderão ser utilizados os cadastros já existentes nas unidades básicas de saúde. No início de março, o Hospital Tacchini identificou diversos pacientes com a Covid-19, cujo ciclo de agravamento da doença ocorreu de forma mais precoce. A partir do aumento de casos em outros estados, a instituição tomou a iniciativa de enviar para análise amostras de 11 diferentes casos, a fim de ajudar a identificar possíveis novas cepas de coronavírus na região. Ao todo, foram 9 casos identificados, como sendo de 3 diferentes linhagens. O hospital enviou amostras de pacientes com moradia fixa em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Pinto Bandeira e Serafina Correia, confirmando a disseminação de variantes virais em diferentes pontos da Serra Gaúcha. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o agravamento da pandemia no Brasil ocorreu a partir de 2 linhagens virais, uma delas a B1128, identificada inicialmente no Amazonas. Foi ela que, após mutações, originou a variante P1, encontrada também no Amazonas, e a P2, descrita pela primeira vez no Rio de Janeiro. Mesmo antes da conclusão das análises, o Tacchini reforça que a presença de novas variantes exige ainda mais necessidade de cuidados preventivos por parte da população. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o estado. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 26 pacientes internados com Covid-19, a mesma quantidade em relação ao boletim da quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos, pelo menos 24 eram ocupados por pacientes de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 30 respiradores, um a mais em relação ao número apresentado no boletim da quarta-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI,
cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 42 pacientes seguem internados, 6 a menos em relação ao boletim da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. A Corsan já disponibiliza à população gaúcha o seu canal de denúncias, o qual está disponível para funcionários, fornecedores, parceiros de negócios, clientes e sociedade em geral. Pela ferramenta, é possível fazer denúncias de qualquer natureza referentes a fatos vedados nos regramentos da Corsan, com o objetivo de identificar desvios de conduta que possam trazer prejuízos financeiros e risco de reputação e de imagem. O canal vai auxiliar na identificação e no combate a casos de corrupção, fraudes, assédios e outras ações inadequadas. Estruturado para funcionar 24 horas por dia, com atendimento em português e acessível para pessoas com deficiência visual e auditiva, o canal tem acesso pelo telefone 0800 800 1090, disponível 24 horas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, sendo possível o acompanhamento por meio de um número de protocolo. Mais 2 jovens foram presos na região, acusados da venda de entorpecentes. Desta vez, os casos foram registrados em Carlos Barbosa e aqui em Bento Gonçalves. Na tarde da quarta-feira, a Brigada Militar foi comunicada sobre um veículo suspeito que estaria realizando tráfico de drogas na rua Davi Canabarro, na área central de Carlos Barbosa. Durante a averiguação, os policiais militares abordaram um veículo Volkswagen Fox, sendo que o condutor, um rapaz de 25 anos, portava consigo 3 porções de cocaína, celular e R$ 495 em moeda corrente. No veículo foram encontradas mais 5 porções de cocaína. Mais tarde, por volta das 7h15 da noite, policiais da Força Tática da Brigada Militar abordaram um rapaz de 20 anos durante a ação de patrulhamento ostensivo no bairro São Roque, aqui em Bento. Com ele, os policiais localizaram um saco plástico com 337 gramas de maconha, uma pedra de 24 gramas de cocaína e balança de precisão. Nos 2 casos, os jovens foram conduzidos à delegacia de polícia para o registro do flagrante e demais procedimentos legais. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde da quarta-feira um semi-reboque que estava com a documentação irregular. O caso ocorreu na altura do quilômetro 217 da BR-470, quando os agentes rodoviários realizavam fiscalização a uma carreta e perceberam que um dos semi-reboques estava com o lacre de placa rompido e com parte do número do chassi raspado. O condutor, um homem de 31 anos, informou que estava realizando uma viagem de Bento Gonçalves para Concórdia, em Santa Catarina, e disse que não sabia das irregularidades no veículo. O semi-reboque foi apreendido e removido ao depósito, onde será realizada a análise pericial para verificar a procedência do veículo. Conforme os agentes da Polícia Rodoviária Federal, este tipo de adulteração é frequentemente usada por criminosos para esconder a origem ilícita de veículos, principalmente daqueles provenientes de furto ou de roubo. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!